Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 38.2. Aquela aula, você já sabe, onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você está lembrando sobre o que nós falávamos? Está conseguindo se lembrar? Bom, se você falou, professor, nós estávamos numa jornada, sobre a energia mecânica, então você acertou. Mais especificamente, pessoal, nós falamos sobre a conservação da energia, Ou seja, energia não é criada, energia não pode ser destruída e energia pode ser apenas transformada. E ela sendo transformada, ela se conserva, Você vai ter a conservação de uma forma de energia para outra, apenas porque ela se transformou, mas a energia, a sua quantidade como um todo, ela tem que permanecer exatamente a mesma. Então, pessoal, vamos nessa! Olha lá. Ó. Então, falamos também na aula passada sobre forças conservativas, tá? Então, fizemos uma classificação sobre forças conservativas e forças não conservativas. E nós vimos que a força conservativa, o trabalho, dessa força, ele não depende do caminho. Então, por exemplo, as forças conservativas que nós falamos na aula passada, nós podemos pegar aqui a título de exemplo a força-peso, A força-peso é uma força conservativa, ou seja, quando um corpo vai descer por conta da força-peso, não importa o caminho, O trabalho realizado pela força-peso é um trabalho que não depende do caminho, sendo, portanto, a força-peso um exemplo de força conservativa. Só que assim, você viu também que na prática, nem toda força tem essa característica, Nem toda força vai ter essa característica. Então, quando a força for conservativa, significa que eu posso escrever o trabalho como sendo uma diferença, da energia potencial no primeiro ponto, menos a energia potencial no segundo ponto. Ou seja, eu posso escrever o trabalho como sendo uma variação da energia potencial daquele corpo, tudo bem? Mas isso só é verdade se estivermos diante de forças conservativas. Ok. Por outro lado, as forças que não são conservativas, você pode falar assim, forças não conservativas, mas alguns livros, alguns materiais vão chamá-las de forças dissipativas, Há uma classificação como força dissipativa. A palavra dissipativa já dá uma dica. Dissipar, perder, ceder. Então é uma força que dissipa, ou seja, ela vai dissipar, liberar energia. Ok. E aí essa força dissipativa, o trabalho, dessa força dissipativa, naturalmente, ele está atrelado ao caminho ao qual esse corpo é deslocado. Ou seja, depende do caminho que você está fazendo. E nesse caso, como eu tenho uma força conservativa, como eu tenho uma força dissipativa, eu tenho que analisar cada caso, cada caminho que esse corpo vai fazer para poder realizar o trabalho. E eu não consigo, no caso da força dissipativa, fazer uma relação de energia potencial, Por exemplo, eu não posso falar assim, o trabalho é energia potencial nesse ponto, menos energia potencial naquele ponto. Esse é um luxo que eu poderia fazer apenas quando se tratasse de forças conservativas, tudo bem? E aí a conservação da energia mecânica como um todo é eu pensar o seguinte, bom, a quantidade total de energia que um corpo possui, vai ser a energia mecânica dele. Então a energia mecânica é a quantidade de energia total que ele possui. Essa energia mecânica, por sua vez, ela é o resultado da soma do quanto de energia potencial que ele possui, mais a quantidade de energia cinética que ele possui. Ou seja, as quantidades de energia potencial e de energia cinética vão estar alterando, vão estar variando ao longo do percurso. Mas independente disso, em cada ponto, se você somar a energia cinética e a potencial, o resultado vai ser sempre o mesmo, o que garante que a energia mecânica total ela é conservada, tudo bem?
Agora, continuando, essa energia mecânica, ela atende ao princípio da conservação da energia, tudo bem? A energia é conservada, ela é só transformada, e olha só, a energia pode ser transformada de uma forma e outra, mas não pode ser criada e não pode ser destruída. Ou seja, a energia total no teu sistema vai ser constante, né? A energia mecânica total no sistema vai ser constante. Nesse caso, a gente está falando de forças conservativas, então a energia está se conservando, a energia mecânica total está se conservando. Por outro lado, se eu estivesse diante de forças dissipativas, significa que, por exemplo, vou pegar o caso do atrito. Se a força de atrito fosse a única atuante sobre um corpo, você sabe que ela estaria o quê? Dissipando, liberando energia. Então a energia mecânica que ele possui estaria sendo transformada em outro tipo de energia, que poderia ser, por exemplo, devido ao atrito, o calor dissipado. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Agora, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido realizar, né, as questões, conseguido fazer, resolvê-las. Mais do que isso, espero que você tenha acertado. Mas agora nós vamos descobrir se você acertou numa correção no passo a passo. Vamos nessa? Primeira questão, dá uma olhada na questão. Questão 1. O desafio internacional de maratona mountain bike do Acre Race. Em sua quarta edição, configura-se como um dos maiores eventos esportivos nacionais de longa duração, em apenas um dia, com aproximadamente 130 quilômetros realizado em Rio Branco, no Acre, abrangendo também os municípios de Porto, Acre e Bujari. Por terrenos diversos, a emoção está garantida, passando por estradas de chão, trilhas, florestas e incontáveis ladeiras, proporcionando uma experiência única de superação e persistência, ultrapassando facilmente 6 horas sobre a bike, né? Então, por exemplo, se você é aquele estudante que gosta de esportes, gosta de fazer trilha, andar de bicicleta, você está com certeza conhecendo ou alinhado com esse tipo de evento aqui, ó. Talvez você já até conheça, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos supor que em um determinado trecho do percurso chamado Desafio MTB 44 km, a professora Daisy realizará, a partir do repouso, a descida de uma ladeira, tá? Então, sendo a altura do desnível igual a 62 metros em relação ao solo. Então aqui, ó, eu tenho uma representação, né, pelo aplicativo, dá uma olhada aqui, ó, pelo aplicativo tem a trajetória, tudo bem? A distância percorrida, qual foi o desnível, olha só, qual foi o desnível, ok? E parando para pensar nesses dados, o que acontece aí? O que acontece aqui? Olha só. A partir do repouso, então vamos lá, ela está numa determinada localidade parada, em repouso. Se ela está parada em repouso, qual é a velocidade que ela possui? 0, naturalmente. Então, se ela vai descer uma ladeira, significa que a posição que ela está, né, é uma posição mais elevada e uma posição que, portanto, vai ter energia potencial gravitacional, ok? E aí ela vai descer essa ladeira para um ponto 62 metros, ou seja, está acima, 62 metros, ela vai descer para um ponto abaixo, 62 metros. Ou seja, naquele ponto lá abaixo, ali vai ser o referencial. Então, naquele referencial, a altura é 0, ok? E naquele referencial, a velocidade que ela possui não vai ser 0. Por que não, professor? Exatamente porque a energia mecânica ela é conservada, porque eu tenho uma transição, né, de energia potencial gravitacional para energia cinética. Então, lá em cima da montanha, ela vai ter só energia potencial gravitacional. Ao descer a montanha e entrar em movimento, ela vai ter o quê? Energia cinética, porque ela vai estar no ponto
mais baixo da trilha, então a altura dela vai ser zero, tudo bem? Então perceba que esse é um caso, é um exemplo típico, onde a energia é conservada, sim, e ela é transformada de uma forma para outra. Vamos lá, pessoal? Continuando. Desprezando as resistências e adotando, a massa do conjunto igual a 74 kg, a velocidade fictícia aproximada, então vamos lá, velocidade fictícia aproximada da bike e a sua energia cinética em unidades do sistema internacional, ao passar pelo ponto mais baixo, serão respectivamente. Então o que ele quer saber? Ele quer saber no ponto mais baixo qual vai ser a velocidade com que ela chega nesse ponto mais baixo e qual vai ser a energia cinética que ela possui quando ela está naquele ponto mais baixo. Entenda que a velocidade, né, ela vai possuir porque uma forma de energia foi convertida na outra. A energia cinética é aquela energia do movimento. Então, se ela tem velocidade, ela tem energia cinética. Ou seja, nós vamos descobrir que velocidade ela possui lá embaixo, fazendo a transformação de energia, e ao final utilizar a equação da energia cinética para poder calculá-la. Vamos nessa? Então vamos lá, observando a figura ao lado. Conforme o princípio da conservação da energia, sabemos que a energia mecânica em A é a mesma que a energia mecânica em B. Ou seja, independente se ela está participando de uma competição, que uma parte é mais alta, a outra parte é mais baixa, em uma parte ela está sem velocidade, está em repouso, mas na outra parte ela está com velocidade que é naturalmente maior do que zero, independente disso, uma coisa você pode afirmar de cara, que a energia mecânica no ponto de partida é a energia mecânica no ponto de chegada, certo? A energia mecânica é a mesma, ela é conservada. Perfeito. Mas agora vamos olhar um pouco mais detalhadamente, Tomando o ponto A como nível zero, né, ponto de referência para a altura, a energia mecânica do ponto A, onde a energia cinética é zero, será apenas a energia potencial gravitacional. Significa que lá em cima, no ponto mais alto, ela está em repouso. Então a energia cinética está aqui, zero. Energia cinética é zero porque a velocidade é zero. Por outro lado, ela está a uma altura em relação ao referencial. Significa que ela possui uma energia potencial gravitacional. Logo eu posso escrever que a energia mecânica no ponto A vai se restringir à energia potencial gravitacional que ela possui. Ok. Lá no ponto B, a energia potencial gravitacional vai ser zero, porque no ponto B ela está no ponto mais baixo, né? Então aqui ela vai possuir apenas energia cinética. Ok, vamos lá, pessoal? Continuando. Então podemos igualar assim, energia cinética é 1/2 da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado igual a massa vezes gravidade vezes altura. O que essa equação está dizendo aqui? Ela está dizendo que a minha energia cinética é igual à minha energia potencial gravitacional. Perfeito. Bom, eu tenho massa dos dois lados da equação, eu posso cancelar a massa. Aí eu vou ter que 1/2 da velocidade ao quadrado é igual a gravidade vezes a altura. Como a intenção é descobrir a velocidade, então esse 2 que está aqui dividindo, eu passo para cá multiplicando, então velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes a altura. Ok? Substituindo, 2, gravidade aproximadamente 10, a altura 62, multiplicou, 1240, velocidade ao quadrado igual a 1240, e para assumir esse expoente 2 aqui, você vai colocar uma raiz quadrada do lado direito. Tirou a raiz quadrada, vai ter aproximadamente uma velocidade de chegada aí de 35,2 metros por segundo, tá? Esse é um valor aproximado. E a energia cinética, professor? Então vai ser 1/2 da massa multiplicado pela velocidade aproximada, aproximou aqui para 35 ao quadrado, ok? Então vai ter aqui, 74 dividido para 2 vai dar 37, multiplicado pela aproximação da velocidade para 35 ao quadrado, obtendo assim 37 vezes 1225. Multiplicou os dois valores, obtemos aqui uma energia cinética de 45.325 joules. Então essa é a energia cinética que ela chegou, né, na parte mais baixa. Ok? Transformando isso para a notação científica, vai andar aqui 1, 2, 3, 4 casas. Então 4,5 vezes 10 à quarta joules. Olha lá. Então a energia cinética que ele possuiu aqui, 4,5 vezes 10 à quinta joules, e a velocidade foi arredondada para cima aqui,
você vai obter 36 metros por segundo. Vamos à próxima questão do Enem. Observe a situação descrita na tirinha abaixo. Então vamos lá. Você quer matá-lo ou quer acertar a maçã? Né? Essa é uma pergunta que ela faz para quem está manuseando aqui o arco e a flecha. Então ela faz a instrução. Você deve mirar mais acima, né, para cima, para compensar a gravidade. Para compensar a gravidade. Aí faz um ajuste. E ele pergunta, assim? E então ele lança a flecha, né? E a flecha vai exatamente na maçã que está acima da cabeça desse jovem que está amarrado. Aí ele, ufa, ainda bem que Lu chegou. Ok. Então olha que tira interessante. Assim que o menino lança a flecha, a transformação de um tipo de energia, né, em outra. A transformação, nesse caso, é da energia... Tá, então antes da gente entrar no mérito da energia, essa questão, como um todo, ela trabalha alguns fatos interessantes. Primeiro, ele estava pensando em mirar exatamente no ponto da maçã. Aí você fala, bom, se você mirar exatamente no ponto onde está a maçã, devido à gravidade, você vai ter um movimento parabólico no caminho e ela vai chegar lá mais abaixo. Significa que a flecha vai acertar esse rapaz aqui que está amarrado. Mas se ele mirar um pouco mais acima, essa inclinação da parábola, né, vai fazer com que o ponto de chegada seja exatamente sobre a maçã. E aí dá certo, tudo bem? Então, esse é um caso que envolve lançamento oblíquo, né? Houve um lançamento oblíquo, chegou num ponto desejado, e aí é claro que houve transformação de energia, né? Então, ele teve que tensionar o arco, esticar aqui, ó, e depois soltar para ter um outro tipo de energia. Então, com certeza, é uma forma de energia em outra. Vamos lá, pessoal? Continuando. Vamos ter o quê? Letra A. Potencial elástico é energia gravitacional? Potencial gravitacional é energia potencial? Potencial elástico é energia cinética? Cinética é energia potencial elástica? Gravitacional é energia potencial e energia cinética. Então, olha só. Nesse caso, temos a energia potencial elástica, né? Inicialmente, porque ele vai deformar alguma coisa ali para poder soltar, porque você vai ter a deformação do arco, né? E do arqueiro, pelo arqueiro, e ela se transforma numa energia cinética, né? E essa energia cinética é que causa o movimento da flecha. Então aqui nós vamos ter o quê? Uma transformação de energia, letra C, em energia potencial elástica para energia cinética. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Decolando para o futuro, dá uma olhadinha no foguete aí da mediação. Questão 3. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então temos etapa 1, o atleta corre com a vara. Etapa 2, o atleta apoia a vara no chão. Etapa 3, o atleta atinge certa altura. E etapa 4, ele cai em um colchão. Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, então vamos lá, olha só, a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Na etapa 1, né? Ele vai ter a altura máxima, a energia mecânica dele no primeiro momento. Energia cinética, por quê? Porque aqui ele vai correr. Então, na etapa 1, ele está correndo. Então, você vai associar com a energia cinética. Pelo princípio da conservação da energia, quanto maior a velocidade, maior vai ser a altura, né? Então, na etapa 3, o que ele vai ter na etapa 3? Vamos lá. Aqui, ó. Essa parte aqui, convertida para a etapa 3, energia potencial gravitacional. Ou seja, atrelada, associada com a maior altura. Ok? E aí a resposta, pessoal, vai ser a letra C. Bom, temos aí um pré-requisito para você assistir ao vídeo, o Teorema do Impulso, né? Mãozinha em Física 18, lá do Física Total, tá? Você vai assistir esse vídeo, ele vai ser um pré-requisito. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.